Muito bem, pessoal. Parâmetros e estatísticas. Bom, o que acontece é o seguinte. Agora nós vamos começar a dar nomezinho aos bois, tá? Porque a gente vai ter que saber a nomenclatura correta para cada coisa, certo? Aqui nós não vamos sair calculando ainda, mas nós já vamos entender o que é cada coisa. Já vamos entender que parâmetros são valores reais e tem a ver com a população, ok? E estimadores são valores estimados, então ela tem a ver com a amostra, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá, ok? Quando a gente faz uma amostragem dentro de uma população, a gente considera que o resultado obtido naquela amostra também é característica da população toda. Tudo bem? Então, para isso, a pesquisa ela deve ser bem dimensionada, né? Essa amostra ela deve ser bem dimensionada, certo? Então, existem lá umas margens de erro, né? Quando você pega uma amostra. Então, quem nunca ouviu falar lá no jornal, né? Na televisão, as intenções de votos nas eleições, certo? O candidato A à presidência está com tantos por cento dos votos, com margem de erro de 2% para mais e 2% para menos, certo? Então tem uma margem de erro de 4%. O candidato B tem tantos por cento das intenções de votos, com uma margem de erro para mais e para menos de 2%. Legal. Então por que tem essa margem de erro, pessoal? É simples, né? Porque não foi entrevistada a população inteira, foi entrevistada apenas uma parte da população. Quanto maior for a amostra para se fazer a pesquisa, menor é a margem de erro. Quanto menor são os elementos nesta amostra, a quantidade de elementos dessa amostra, maior vai ser a margem de erro. Beleza? Então vamos lá. Os parâmetros, então, pessoal, têm a ver com a população, certo? Então, olha só. Os parâmetros, a média, a gente usa Mi para a média populacional. A gente usa sigma para desvio padrão, nós usamos sigma quadrado para variância e usamos π para proporção populacional. Então é média populacional, desvio padrão populacional, variância populacional e proporção populacional. Isso tudo aqui é populacional, ok? E os estimadores têm a ver com a amostra, tá, pessoal? Então, para a média, nós usamos x barra. Professor, mas eu aprendi que média era M. Não, a linguagem universal da média amostral, isso aqui é uma média da amostra, é x barra. Isso aqui vai ser desvio padrão amostral, é o S quadrado vai ser variância amostral e o P barra vai ser proporção amostral. Vocês já devem ter percebido que se a variância é o quadrado do desvio padrão, então o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, resumindo, se você sabe a variância, você descobre o desvio padrão. É só extrair a raiz quadrada da variância. Certinho? Muito bem, isso nós vamos ver mais adiante nos cálculos. Muito bem, pessoal. Agora vamos entender o que é dado e o que é variável, ok? Pessoal, então, os dados estatísticos são aquelas características, né, que podem ser observadas ou medidas, né, de alguma maneira. Tá? A matéria-prima da estatística são esses dados. Tá? Então, quando você coleta os dados, nesses dados você vai observar alguma coisa. E essa coisa que você está procurando saber nesses dados é a variável, ok? A variável é aquilo que se deseja observar, tá, pessoal? Que você quer fazer alguma conclusão sobre algo. E essa variável de pesquisa, pessoal, é muito importante saber que ela tem classificações diferentes, tá? Então, vamos aprender um pouquinho dessas classificações. Vamos começar com as variáveis qualitativas. Bom, o nome mesmo já diz, né? Variável qualitativa expressa uma qualidade, uma característica de uma população que não pode ser medida, certo? É uma qualidade. Por exemplo, o sexo masculino ou feminino, tá? Não se mede, é apenas um rótulo, né? O masculino e o feminino, certo? Então é uma qualidade de um ser, ok? Grau de instrução de uma pessoa, ela tem o ensino fundamental, médio, superior, ok? Então é uma qualidade, certo? O estado civil, solteiro, casado, desquitado, sei lá o que, tá? Então,
qualitativas expressam qualidades. Só que as qualitativas ainda têm uma subdivisão, tá? Que é a nominal e a ordinal. Então, o que é qualitativa nominal? Então, gente, na qualitativa nominal, os indivíduos são classificados em categorias segundo uma característica. Por exemplo, o hábito de fumar, se é fumante ou não fumante, certo? Se está em sobrepeso, sim, não, tá? Vocês viram que aqui não se mede nada, é apenas uma qualidade, ok? E não existe ordem, tá, pessoal? Por exemplo, olha só, sexo masculino igual a 1, sexo feminino igual a 2. Aí você pode se perguntar assim, professor, mas olha, tem números envolvidos aí. Não, pessoal, aqui nesse caso, isso é uma variável qualitativa nominal, porque está dando nomes, ok? Quando você faz uma pesquisa sobre a quantidade de pessoas do sexo masculino e feminino numa região, você pode atribuir ao sexo masculino número 1 e ao sexo feminino número 2, ou vice-versa, né? Sexo masculino número 2, sexo feminino número 1, porque isso é apenas um rótulo, é para identificação da qualidade da variável, tudo bem? Então, sexo masculino atribui lá 1, sexo feminino 2, e aí na sua planilha você vai anotar 1 e 2, em vez de anotar sexo masculino, sexo feminino. Poderia ser M e F também, não tem problema nenhum, né? Mas eu só dei esse exemplo aqui usando números, que é para vocês entenderem que nesse caso o número 1 e o número 2 são apenas rótulos, tá? Não representam quantidades e nem ordem, tá? Outro exemplo, uma pesquisa lá sobre diabetes, né? Você tem diabetes? Sim, não sei. Então, variável qualitativa nominal. Você é fumante? Sim, não, já fui, ok? Novamente, não existe ordem aqui, não existe contagem aqui, é somente uma pergunta se você é fumante ou não, ok? Ou se já foi. Outro exemplo, qual o seu tipo sanguíneo? Olha só, você está fazendo uma pesquisa do tipo sanguíneo. A, B, AB e O. Não sei, tá? Bom, o tipo sanguíneo, novamente, é uma qualidade, uma variável de pesquisa qualitativa nominal. Não existe ordem nos sangues aqui, tá? O sangue B vem primeiro do sangue A. Não, nada a ver, tá ok? Então isso aqui não tem ordem. Professor, mas eu não vou contar depois quantas pessoas têm do sangue A, quantas pessoas eu pesquisei lá que tem sangue B, quantas pessoas têm sangue AB e O. Sim, mas a contagem dos dados é uma coisa. Agora, a variável que foi pesquisada, que é o sangue, ela é uma variável qualitativa nominal, tá bom? Agora, o que é uma variável qualitativa ordinal? Bom, não está falando ordinal, ou seja, existe ordem, maior, menor, ok? Então, pense em uma coisa, é muito simples, tá? Se for uma variável qualitativa, se ela não apresentar ordem, ela é nominal, tá? Então, se apresentar ordem, é ordinal, é uma coisa bem simples. Exemplo, nível socioeconômico ABCD. Professora, mas até aí ela é qualitativa nominal, porque não é simplesmente o nome da classe social, ABCD. Sim, mas olha o que diz aqui. Onde A representa maior poder aquisitivo, tá? Então, o que está acontecendo? Se o A representa maior poder aquisitivo, então ela vai diminuindo para os outros. Então, aqui existe uma ordem. Então, isso aqui é uma variável qualitativa ordinal, certo? Outra coisa, nível de retinol sérico. Alto, aceitável, baixo, deficiente. Então, aqui já dá para perceber que eu não precisaria ter alguma informação a mais. Aqui já diz, está alto o nível de retinol sérico. Aceitável significa o quê? Que é menor do que esse alto aqui. Baixo, é menor, ou seja, está numa ordem decrescente, ok? Então aqui ainda diz, onde alto é maior ou igual a 50 gramas por decilitro, aceitável 20 a 49 gramas por decilitro, baixo de 10 a 19 gramas por decilitro, ok? Então, pessoal, existe uma ordem aqui, tá bom? Então é uma variável qualitativa ordinal. Certinho? Seguimos o baile.